Agora nós vamos viajar no tempo. O pano de fundo é a Segunda Guerra. O dia a dia dos soldados no campo de batalha é recheado com as histórias dos pais, noivos, irmãos e filhos que ficaram no aguardo dos combatentes. Separações, amores distantes, sonhos. Essa é a história real retratada no livro Espero que Você Esteja Bem, de Aline Elias. Ela usou a realidade para construir uma ficção apaixonante. Ela está com a gente para contar um pouco mais dessa história. Tudo bem, querida? Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Vamos mostrar primeiro o livro aqui? Olha, Espero que Você Esteja Bem. Aline, começa a contar essa história porque ela é fascinante e apaixonante. É a história dos seus pais. Sim, história dos meus pais. Depois que eles morreram, eu fiquei com uma caixa de recordações e cartas e postais e muito material mesmo. Meu pai guardava muito, gostava muito. E comecei a ler, acho que para matar saudades, né, deles, depois claro. Depois de quanto tempo? Depois de uns 5 anos. 5 anos. Que eles haviam morrido já os dois. Eles faleceram próximo? Com quantos anos, mais ou menos? Uns 2 anos e meio de diferença. Tá. E eles tinham quantos anos? Tinham 80 anos. 80 próximo a 80 anos, E aí eu comecei a ler esse material e me envolvi completamente. Você nunca imaginou que tivesse, né, esse material? Ou imaginava? Não, sim. Sabia? Minha mãe comentava muito. Minha mãe dizia assim, eu tenho a prova de que ele me ama. Ai, que fofa. Ele não pode me deixar, ou mesmo com alguma briga ou alguma coisa, nós temos esse amor que está testemunhado, nesse material que ela guardava. Então eu sabia da existência, mas nunca tinha realmente manipulado, lido de uma forma assim mais em detalhe, né? mais como um material, né, até como acho trabalho, que de trabalho, que depois acabou virando um material de trabalho, né, de trabalho literário, né? Exatamente. Na verdade. Quando seu avô foi para a guerra, ela tinha quantos anos? Ela ficou sozinha com os filhos? Como que foi? Então, quando o meu pai foi para a guerra, ele era namorado da minha mãe. Namorado. Namorados. Foi em julho de 1944. Ela já estava quase no final da guerra. Né? Já estava quase finalizando em algumas partes da Europa, né? E eles foram para a Itália. Eles eram namorados nessa época. Ele foi ou os dois foram? Não, ele foi. Somente ele. Ela ficou aqui. Tá. E ele foi para a Itália, para a guerra, tal. Foi de navio, então tem todo o percurso. Inclusive no livro conta todo esse trajeto dele. Tudo. Ele escreveu tudo, esse diário. Deixa eu mostrar tudo aqui. Escrito. Nossa, olha que graça. Desde a data do embarque. Olha aqui, gente. É impressionante, olha. E aí você pegou esse... Foi baseado, Pegou todo esse relato e começou a escrever o livro. E comecei a escrever... o livro é um vai e volta no tempo. Começa com ele já com 80 anos, né? Com ele já velho, e depois vai para o soldado. Entra no soldado jovem, né? E o que ele falava quando era soldado? Ele falava para sua mãe? Isso, era muito poético e muito romântico. É um amor à distância, o tempo do amor romântico dos filmes de Hollywood, né? 1940, 1945, 44, que eram os filmes românticos, era um amor romântico, né? Eu acho que os casais saíram do amor imposto no casamento, que foi até 1910, né? 20, em algumas famílias mais tradicionais, né? Que se casava, não era por amor, se casava, era um casamento arranjado, conveniência. E eles pegaram bem essa época, né, do amor muito romântico. E distante, todo o amor que é mais distante é mais idealizado, né? Então as cartas são belíssimas, porque era ainda um sonho de construir uma família, né? Construir um amor a dois mesmo. E o que ele via na sua mãe? O que ele falava assim da sua mãe? Ele falava... Olha, eu vou dizer para você, quando eu li muitas e muitas cartas, eu ficava até emocionada de ver como ele idealizava ela como uma heroína, né? Ela foi a deusa dele.
a deusa para voltar para o lar, para... Como toda mulher, eu acho, né? Foi a grande inspiração para ele, né? Foi a grande inspiração de volta, de dar tudo certo, né? Ele já tinha perdido o irmão Jamil cedo, é uma família de libaneses, né? E então ela era toda aquela promessa de volta, né? De dar tudo certo. Então as cartas eram muito bonitas mesmo. As cartas originais, né? E quando ele voltou, ele tinha alguma ideia de fazer disso um livro também ou não? Ou você? Não. Ele escreveu... Era um diário. Era um diário, eram cartas, mas em algumas cartas ele escreveu isso, que ele gostaria de ser um escritor. Que ele não tinha condições financeiras e nem... não tinha como fazer isso, ele não via como fazer, mas ele tinha vontade de fazer isso. Então, para ele, imagina que ele deve estar lá no céu. Eu acredito que falando... sim. Ele deve ter gostado. Gostado, né? Claro. A gente pode abrir alguma carta aqui? Pode, claro. Eu tenho alguma aberta aqui, que são cartas... Essa já está aberta. Você consegue ler alguma coisinha pra gente? Então, essas cartas... Itália, 28 de setembro de 1944. Querida noivinha, beijos. Que esta vai encontrá-la gozando de ótima saúde, na companhia de todos de sua casa. São os meus sinceros desejos. Eu, com as graças de Deus, vou indo mais ou menos bem. Como prometi, escreveria depois de uns 4 meses, mas agora que disponho de pelo menos 10 minutos, quero contar para o meu anjo o que ando fazendo. Ficará surpresas ao saber que mandei tirar uma foto, reproduzir o retrato que mandastes para um quadro formidável, pintado por um siciliano que conheci aqui nesta cidadezinha. Está formidável e eu mesmo não sei mais o que fazer mesmo longe de você. Agora temos uma porção de recordações e agora uma recordação de você, minha noivinha, ainda mais esse quadro que vai torturar-me até poder retornar ao Brasil. Ah, que lindo! E aí, quando ele voltou, imediatamente ele casou com a sua mãe? Quase que imediatamente. Ele voltou em julho de 1945, que a Força Expedicionária Brasileira retornou, e casaram-se em 9 de dezembro de 1945. Nossa, super praticamente rápido. 6 meses depois. E aí, os filhos nasceram depois de quanto tempo? O primeiro filho nasceu depois de 2 anos e eu demorei um pouquinho mais. Eu nasci depois de 8 anos. Certo. E tiveram então 2 filhos. Tiveram então 2 filhos, E a sua mãe sempre se orgulhou muito disso, né? Sim. Sempre. Eu acho que isso para ela era a base de tudo que eles construíram, né? Que bom, eles construíram muito esse amor, né? E para você, o que ficou dessa base familiar tão sólida? Eu acho que Isso te ajudou na vida? Eu acho que ajuda muito. E eu acho que a gente tem sempre que voltar para isso. Tem momentos que a gente tem que voltar. Eu acho que na ausência, familiar, né? Eu acho que na ausência, porque na verdade é o que aconteceu comigo. Eu procurei depois que eles morreram. Eu acho que enquanto você tem a sua família ali viva, tá tudo muito vivo para você. E a hora que eles partem, então você voltar, eu acho que a gente precisa. É o nosso continente. O livro você dividiu de alguma forma? Como que é? Então, o livro, ele parte de 4 capítulos. O primeiro capítulo, ele está falando na velhice. O segundo é o diário, com todo o trajeto feito na Itália, né? Com todo o trajeto dele na Itália, que é de um jovem, o relato de um jovem. Depois vem o terceiro capítulo, que é o casamento, que é um capítulo dela, né? Porque a mulher e tudo como ela preparou, como ela imaginava, né? Fazer o casamento e o vestido, enfim, tudo que faz parte desse rol de importância para a mulher, né? Que é um ritual realmente importantíssimo. E depois, no último capítulo, ela, na verdade, já com idade na velhice e doente. E aí vem as recordações. Entendi. E os seus avós, no caso, eles sabiam dessas cartas? Sabiam.
Nesse livro mostra um pouco as diferenças culturais, né? As dificuldades com essas diferenças. Porque né? você tem ascendência, quer dizer, a sua mãe tinha ascendência libanesa. Não, meu pai tinha ascendência libanesa e minha mãe é brasileira. Certo. Era uma mistura já de raças, né? Tinham português, brasileiros e meu pai libaneses só, pai e mãe libaneses. E eles esperavam que meu pai casasse com uma libanesa. Então foi aquelas dificuldades com a sogra, né? Ela teve assim, com a sogra é descrito, mas com essa paixão né? não dava para casar com a libanesa. A libanesa ficou em outro momento, outra encarnação, né? Em outro momento. Então você dividiu em 4 fases que você falou aqui, né? Que é a fase da primeira... Ele está, na verdade, ele está na velhice e o livro todo é permeado pelas cartas. As cartas são o romance e os textos explicam as memórias, é como uma volta às memórias. Então ele começa relembrando as cartas de guerra. Então todas as cartas que ele recebeu, de todos os irmãos, então conta toda essa história dele. Você já escreveu outros livros, Aline? Não. Não? É o primeiro? É o primeiro. E você sentiu muita dificuldade ou não? Eu acho que eu precisava escrever o livro, eu precisava disso, né? Me emocionou muito, sempre, o tempo tem inteiro. Filhos? Tenho 3 filhos. E os seus filhos acham o quê dessas histórias? Eles acharam lindo também, acharam muito bonito e foi surpreendente na minha idade já querer fazer isso, né? Você materializou a história da sua família, né? Isso. Você concretizou aí o sonho do seu pai, eu acho que... de uma certa forma, acho que sim, também. E aí você quer escrever outros? Tem material para escrever outros ou não? Talvez, sim. Teria material dentro desse material, né? Ou por outros caminhos também. Eu acho que o caminho literário é tudo que te emociona, né? É aquilo que bate em você, chega e te dá emoção que você consegue. E você demorou quanto tempo para escrever? Demorei uns 4 anos, porque foi um trabalho, né? Primeiro de elaboração, né? Porque eu acho que até mesmo o amor deles foi elaborado pelas cartas, né? Foi crescendo, Foi crescendo e eu tive toda essa elaboração de ler. Pensei primeiro em fazer uma biografia dele, né? E depois não dava, não tinha como falar dele e não falar dela. Tinha que falar dela, né? Ela realmente... Não, e você tem esse elo entre os dois, que são as cartas. Entre os dois, então tinha que ser um romance. E ela também escrevia para ele? Muito. Escrevia muito para ele. Que estava esperando. Então era alimentado, né? Era aquela coisa elaborada e é um trabalho interno mesmo, né? De conhecer melhor o outro, né? O cotidiano que eles contavam. E como que eles se conheceram? No próprio bairro. Ela era amiga da irmã dele. Ah, tá. No bairro, né? E a família dele gostava muito dela, até ela virar namorada, né? Qual bairro que foi? Depois no Paris. No Paris, aqui em São Paulo, aqui, no bairro do Paris. Um bairro libanês, não é? Sim, muito. Tradicionalmente libanês, né? Ah, tá. E ela morava lá... Por que será ela morava lá em uma casa com a mãe, né? Numa época em que começou a industrialização, né? E tinham muitas casinhas pequenas, tinha até a área dos cortiços, né? Ali no Paris, na época, eles chamavam de cortiço, né? Que era muitas casinhas pequenas. Ela morava próximo ali, com a mãe daquela região, daquela região toda, que tinha também muitos libaneses. Tem até hoje, né? Tem. Os sírios também estão... Tem bastante lá. Estão indo bastante para lá, aqui em São Paulo, né? Tem bastante. Bom, mas eles tinham que se conhecer, né? Eles tinham que se conhecer. É tão lenta essa elaboração, né? A gente fazer um paralelo com hoje, como o amor é rápido, né? Não, acho que nem dá pra fazer o paralelo, né? Porque não existe mais, acho que amor. Você acha que existe amor assim? Eu acho que existe, sim. Só que eu acho que é tudo muito rápido, né? É uma geração muito do momento atual, né? Outro dia eu li um artigo no Estadão, né? Da coisa descartável. É muito rápido, né? Uma pena, mas
Mas é diferente, é outro indo. tempo. Quero né? mostrar aqui de novo. Espero que você esteja bem. Aline Elias, olha aqui, Aline Elias, ela escreve esse livro, que é um livro da história dos pais dela. O pai que foi para a guerra, a Segunda Guerra em 1944, na Itália, e a mãe que ficou e recebia essas cartas, e eles trocavam essas cartas de amor. Né? E depois casaram, tiveram filhos, netos e tudo mais. Depois passaram por todo, que conta toda aquela trajetória. E passaram bem, felizes. Felizes. Né? No livro conta a trajetória de que você tem que aceitar, tolerar os erros, as fraquezas alheias, como existem as suas também. É verdade. Né? Que é a única forma de não ficar só, né? Aline, muito obrigada. Olha, eu adorei a história, adorei o livro, adorei a dedicatória. Muito bom mesmo. Espero que você divulgue por tudo quanto é lugar esse livro, porque ele é muito lindo, viu? Muito obrigada. Parabéns. Agradeço seu programa. Bom, gente, no próximo bloco a gente vai falar de dicas de economia. Dinheiro é principal gerador de conflitos entre casais. A gente que tá falando de casais aqui, infelizmente o dinheiro é uma coisa que pega, e na situação que a gente está vivendo hoje, pega mesmo. Mas por que a gente está trazendo? Por isso que a gente está trazendo a jornalista Patrícia Lages, para falar sobre tudo isso, te dar dicas para você ter um casamento bacana e o dinheiro não pegar como ele está pegando hoje em dia. Já.